Pirando Amigo orgulhosamente apresenta chuveiro elétrico. Muito bem. Chuveiro elétrico é um elemento resistivo. Ele transforma energia elétrica em calor. Isso chama efeito Joule. Quanto maior a potência do chuveiro, mais ele esquenta. As fórmulas de potência são potência RI ao quadrado, potência V ao quadrado sobre R, potência VI. A vazão do chuveiro influencia também na temperatura do banho, no aquecimento da água. Por quê? Mesmo se eu mantiver a chave na mesma posição, ou seja, com a mesma potência, significa dizer que a resistência do chuveiro vai estar liberando uma certa quantidade de calor constante. Agora, se eu coloco uma vazão pequena de água, a massa de água que vai receber esse calor liberado é menor. Consequentemente, ela vai aquecer mais. Ok. Chuveiro lá de casa. Então, quando eu estou fazendo um exercício, que eu estou mencionando o chuveiro da minha casa, nesse caso, a DDP é constante. Porque o fiozinho lá está ligado no 110, no 220. Aqui vamos considerar que ele está ligado no 110. Então, essa DDP não é alterada. Então, a potência vai ser inversamente proporcional à resistência. Ok? Quanto menor a resistência, maior a potência. Quanto maior a resistência, menor a potência. Aqui temos uma especificação de um chuveiro. Observe. A marca Lorenzetti, o modelo Belo Banho, tensão nominal 127 volts, alternado, potência nominal 4.600 watts, potência econômica 2.700. Para um banho diário de 8 minutos, por mês eu vou gastar 12,8 kWh com a vazão de 4,3 litros por minuto aqui no verão. E no inverno, com a chavinha no inverno, eu vou gastar 19,1 kWh com a vazão de 3 litros por minuto. Vamos entender como funciona o chuveiro. Então, com as especificações fornecidas, nós temos que a tensão nominal é 127 volts, potência nominal 4.600 watts, potência econômica 2.700. Então, a maior potência esquenta mais, então 4.600 watts é com a posição no inverno, 2.700 watts com a posição no verão. Então, potência VI, eu consegui então calcular qual que é a corrente quando o chuveiro está ligado no inverno e qual a corrente do chuveiro no verão. Então, sabendo a corrente, já dá para especificar o disjuntor que eu vou precisar. Veja bem, eu preciso de um disjuntor que suporte uma corrente no mínimo de 36,22 amperes, que quando o chuveiro estiver funcionando na potência máxima, ele vai necessitar dessa corrente. Então, no mercado, eu tenho esses disjuntores. Então, ou eu vou ficar com 32 amperes ou com 40. Bem, se eu ficar com 32 amperes, na maioria das vezes o chuveiro vai funcionar. Mas quando ele estiver funcionando na potência máxima, ele necessita de uma corrente de 36,22 amperes. Com um disjuntor de 32 amperes, significa dizer que acima de 32 ele abre o circuito. Então não é adequado. Neste caso, o disjuntor adequado é de 40 amperes. Muito bem. Então, retornando ao chuveiro e fazendo outro cálculo com as potências nominais dele, no inverno a potência é 4.600 watts, então eu vou ter que a resistência vai ser de 3,5 ohms,
No verão a potência é 2.700 watts. No verão vou ter uma resistência maior, não é? Então vamos ver no esquema elétrico do chuveiro. Muito bem. Eu tenho um chuveiro aqui ligado em 127 volts. E eu tenho uma chavinha, aquela chavinha fora do chuveiro, que pode ser colocada no A, no B e no C. Bem, no B ele está desligado. Muito bem, no B está desligado. Agora, se eu colocar no A, eu fecho o circuito aqui, ó. Então a resistência vai ser menor, não é? Como lá em casa, no chuveiro, a DDP é constante, eu não consigo alterar a DDP do chuveiro, a potência vai ser inversamente proporcional à resistência. Então, menor resistência, maior potência, aquece mais. Então, a posição A é que aquece mais, então é a posição do inverno. Quando eu ligo a chavinha no ponto C aqui, ó, o que acontece? Meu circuito agora tem uma resistência muito maior. A corrente tem uma resistência maior para percorrer. Se aumenta a resistência, como V é constante, diminui a potência. Então vai ser verão. Ok. Outra questão associada com o chuveiro é quando a gente muda de cidade levando o chuveiro. Então, a DDP agora é 220 volts. Então vamos supor que a anterior era 110. Eu quero manter a potência do chuveiro. O que aconteceu com a DDP? Duplicou. De 110 para 220, ela se tornou 2 vezes maior. Como nesse caso, potência é diretamente proporcional a DDP, a voltagem ao quadrado, se a voltagem aumentou 2 vezes, a potência aumentou 4 vezes, não é? Como eu quero manter a minha potência constante, e não tive jeito de manter a DDP, que eu mudei de região, na região que eu estava a DDP era 110 e agora passou para 220, a potência do chuveiro, devido apenas à mudança de DDP, aumentou 4 vezes. Então tem que também aumentar a resistência 4 vezes para manter a potência. Porque se eu multiplico a DDP por 4 e multiplico a resistência por 4, eu vou cortar os 4 e vou manter a potência do chuveiro. Então, para manter a potência do chuveiro, devo aumentar a resistência 4 vezes. Observa, eu tenho duas maneiras para modificar a resistência, considerando que a resistividade, que o material do chuveiro é o mesmo. Então, eu posso aumentar o comprimento ou diminuir o comprimento, aumentar ou diminuir a área. Bem, nesse caso, eu preciso de aumentar a resistência 4 vezes. Então, se eu fosse modificar o comprimento do fio, bastava aumentar o fio 4 vezes. Porque, nesse caso, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quero aumentar a resistência 4 vezes, aumento o comprimento. Agora, se eu fosse modificar a área, não é? Para aumentar a resistência, eu tenho que diminuir a área, porque resistência é inversamente proporcional à área. Então, basta diminuir a área do condutor, que é essa área aqui, ó, 4 vezes. Ok? Chuveiro elétrico. Oferecimento Pirando Amigo. Um banho de informação. Valeu!